Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamaru T-League especial Copinhas, contando mais um pouco tudo o que aconteceu na Luva Cup e também na Copa do Imperador, informando tudo para vocês, galerinha. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fávaras, o Bardo de Alegria na apresentação, comentários da lenda Mr. Thiago E. Cruz, que faz cosplay de coiote aos fins de semana. E aí, Thiagão, já pegou o Papaléguas ou tá difícil, cara? Tudo bem com você, irmãozinho? Salve, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Voltamos para falar um pouquinho mais sobre o avanço, né, da Luvan Cup, da Copa do Imperador. Já faz muito tempo, beleza, que eu não assisto Willy Coyote, Papaléguas. Caraca, agora sempre vem com umas referências que às vezes tem que dar uma pescada para dar uma lembrada. Eu não lembro nem quando foi a última vez que eu vi esse desenho, deve fazer pelo menos uns 10 anos. Faz tempo, hein? Você acredita? Muito tempo. Não sei se mas existem dois coiotes da Warner, né? Dois coiotes? Não sei. Caraca, eu sempre vi com umas referências muito aleatórias. Por que são dois? Curiosidades do dia. Quem persegue o Papaléguas é o Willy Coyote, né? E o outro coiote é aquele que aparece lá com aquele cachorrão labrador lá amarelo, sabe? Tem um outro desenho do coiote. Sim, que é o cachorro com franja. É o Ralph. Aquele. O Ralph. É Ralph Coyote, é isso? Ralph Isso. Coyote. Eu tô até pensando na internet aqui. É o Willy Coyote e o Ralph. Tá. Você até percebe que. Eu não sei se tô ficando maluco. Não, eles não são muito diferentes, não, né? Tô vendo que tem até uma imagem na internet que, se a pessoa colocar Ralph Coyote, vai aparecer logo das primeiras, que é diferente dele com o Willy, né? Que é o nariz e um tem o olho vermelho, né? Tem tipo a pele do olho vermelha, né? O dente pra fora, entendi. Nunca tinha reparado nisso, cara. Pra mim sempre era a mesma coisa, cara. Criança. Caramba. Para desses negócios, né? Caraca, realmente. Nossa, e é bem diferente um do outro, né? Um tem até os dentes pra fora. Entendi, tem os pelos um pouquinho diferente que vem nos desenhos, realmente. Tem uma diferença. E eu não tinha a menor ideia. Pra mim era sempre o Willy Coyote apanhando todo mundo. Essa mais famosa é o Willy mesmo. O Ralph parece pouquinho. E tem um jogo, lembro do jogo do PlayStation 1, que era um dos coiotes, aquele de roubar as ovelhas. E aí, se você meio que era um jogo meio stealth. E quando o cachorro visse, né? Ele vinha e batia em você. Se não me engano, era isso o jogo. Uhum. Caramba. Desenterrou o joguinho, hein? Enterrei o jogo do Willy Coyote do PS1, cara. Ou do Willy não, né? Do Ralph Coyote, né? Uhum. Muito bom. Você vê, a gente sempre fala uns negócios aleatórios, sempre, né? Aleatório. Aí eu fui até ver o nome do jogo que eu não lembrava mais, chama Sleep Rider, o nome do jogo de PS1, que eu lembrava que eu jogava do Coyote. E realmente é o Ralph, mas dá pela capa, tá ali com o nariz vermelho. Eu jurava que era o Willy Coyote. Confesso como que eu joguei esse joguinho, cara. Interessante. Depois dá uma olhadinha aí. Tem fácil aí na internet, aí umas gameplay. É bem legalzinho, você tem que pegar as ovelhas e tirar lá do local lá sem dar o alarme lá, senão vem o cachorro e dá uma pancada e você morre na hora. Maravilha, Tiagão. E sabe quem que deu uma de Willy ou Ralph Coyote e se deu mal, Tiagão? Nosso querido Matida Zelva, né? Foi bom quando durou. Começando aqui falandinho sobre a Luva Cup que nós ficamos devendo, né? A gente falou da primeira fase, a fase de grupos inteira no último programa e da rodada de playoff, né? E agora entrando no famoso Prime Round, que eles inventaram o nome esse ano, que não deixa de ser a famosa quarta de final, né? O nosso querido Matias Elva foi eliminado pelo Birex, placar agregado de 5-2, né? Perdeu o primeiro jogo por 5-0, chegou a vencer por 2-0 a segunda partida, mas acabou sendo eliminado, né? Quem também decepcionou e ficou de fora, Tiagão, adivinha? Vixe, muita gente acabou flopando no meio desse caminho aí, né? O Marinos passou, eu lembro que o Marinos passou. Quem que exatamente está? O Hiroshima, né? Acabou ficando pelo caminho também, né? Uhum. Hiroshima ficou de fora. No agregado de 2-2, chegou a vencer a primeira partida por 1-0, mas perdeu por 2-1, né, Tiagão?
e nos pênaltis foi derrotado pelo Nagoya Grampus por 3-1, né? Então, as duas equipes que hoje lutam pelo título da J-League não se deram bem aí nessa fase do quarto de final e foram eliminadas, né? Então, para você ver como é importante você estar lutando ainda por um campeonato, porque apesar desse não ser a Copa principal o campeonato principal do Japão, pelo menos Machida era uma forma aí de conseguir mais títulos, né? Uma pena. E continuando aqui, eu falo de todos os jogos, daí a gente dá uma catada geral nas partidas. O Consadole Sapporo também foi eliminado pelo Marinos, perdeu de 6-1 primeira partida e foi surpreendido. O Marinos foi surpreendido na segunda partida, perdendo por 3-1. Placar agregado aí de 4-7, né? Sapporo ficou com 4, o Marinos ficou com 7. E o Kofu, bem que lutou, foi para cima, mas também acabou sendo eliminado, né? Na primeira partida perdeu por 1-0 e na segunda empate em 1-1, né? Uma pena, né? O Kofu, que era a única equipe da J2 que ainda lutava por um título na Luvan. O resto eram todas as equipes de J1. Com essas derrotas e avanços, as semifinais já foram definidas, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu queria saber a tua opinião aí do que aconteceu nessas quartas de final, Thiago. As quartas de finais do Luvan Cup foram interessantes. Foi uma parte do campeonato onde, apesar de as equipes não estarem, né, jogando com suas equipes no máximo, a gente sempre deixa isso muito frisado, né, pro ouvinte. A Luvan Cup é o campeonato menor, né, dentro do calendário do futebol japonês, mas as quartas de finais tiveram jogos mais interessantes, onde as equipes começaram a mesclar aquilo que a gente poderia ser chamado de time ideal, né? No jogo de ida entre a equipe do Marinos e o Consadole Sapporo, o Marinos aplicou uma goleada, né, de 6-1, não teve dificuldade, jogou com uma equipe bem ofensiva contra uma equipe do Sapporo que talvez imaginou que o Marinos não viesse com tanto ímpeto, né, no jogo de ida, o que se mostrou uma ideia muito falha. A equipe do Sanfrecce Hiroshima venceu a equipe do Nagoya por 1-0, um jogo bem pegado, bem parelho, né, deixando bem aberto para o jogo de volta. A equipe do Kofu perdeu apenas de 1-0 para a equipe do Frontale. Se imaginava até que o Frontale, apesar de não estar vendo o seu melhor momento, tivesse uma vitória mais tranquila, que não aconteceu. E na derrota do Machida, né, o Machida perde o primeiro jogo de 5-0 e começa aquele dilema, né, o Machida já não tinha, né, desde do mês 9 a vida mais fácil possível da J-League, teria que abrir mão de um campeonato, e esse campeonato acabaria sendo o Luvan Cup, né, até por ser, né, o campeonato mais fácil de você abrir mão, né, por ser o campeonato que tem a menor importância, que tem o menor prêmio, né, então a Luvan Cup no todo, né, ele é um campeonato mais de participação e ver até onde você consegue ir, no caso do Machida Zelvia, do que realmente um campeonato onde teria alguma obrigação, né? E aí nos jogos de volta, né, a equipe do Sapporo ainda conseguiu vencer, né, a equipe do Marinos. Aí acho que a equipe do Marinos fez algo que na minha opinião depois o Nagoya fez até melhor, que é aquela questão de você manter sempre o jogo dentro da sua ideia de futebol, né, controlando melhor o jogo, né, e apesar da derrota 3-1, a equipe do Marinos controlou bem o jogo. No jogo de volta entre Machida e Albirex, né, Albirex com toda a facilidade que teve no primeiro jogo por 5-0, também controlou a partida, e o Machida só conseguiu vencer por 2, né? Acabou até entrando no final do jogo ali com algumas tentativas de lançamentos, acabou não virando nada. A equipe do Kofu empatou, né, jogando em casa contra a equipe do Frontale. O Frontale acabou passando pelo placar mínimo, né, de apenas um gol. E no grande jogo, né, dessa quarta de final entre Sanfrecce Hiroshima e Nagoya Grampus, o Nagoya venceu por 3-1. Encaixou melhor os contra-ataques, a equipe conseguiu ficar mais com a posse de bola que no primeiro jogo, e aí acabou virando, né, para cima da equipe do Sanfrecce Hiroshima, e para mim foi o grande jogo, né, dessa fase, né. E uma coisa interessante é que com a mudança não de calendário, né, mas a mudança de formato do campeonato,
apesar de não ser ainda, né, o formato que chamou mais a atenção do público, ou que fez com que a Luvan Cup tivesse essa mudança de degrau de importância dentro do calendário da liga, ainda foi um campeonato que melhorou bastante, tem muito a melhorar, mas comparado com aquele formato que já estava cansado, né, dos últimos anos, né, da Luvan Cup, desde que inicialmente ainda era chamado de Nabisco Cup, né, precisava dessa mudança, e eu acho que no final das contas ela foi muito positiva, e imagino que nos próximos anos a tendência seja que melhore ainda mais. Maravilha, Tiagão. Esse novo formato aí foi uma tentativa de dar um gás a mais, né? Um up a mais aí na Luva Cup. Deu certo porque teve o atrativo de convidar a equipe da J2, eliminar aquela fase de grupos que era extensa pra caramba, né? Ida e volta, não sei o quê. Mas ainda não é o 100% do ideal, né? Mas deu um pouco mais de emoção e encurtou o campeonato, pelo menos, né? Ah, sim, com certeza. E aí os jogos da semifinal eu acho que já foram um pouco melhores, já, assim, né? Não teve... apesar de ter o primeiro jogo, né, da equipe do jogo do Albirex, que conseguiu já uma vantagem muito grande, né? Os jogos foram um pouco mais pegados, você viu que realmente aí começou a ter aquele interesse, poxa, agora se ganhar, né, o jogo de ida bem, fazer bem o jogo de volta de uma maneira interessante, dá para chegar na final, né? Ou perdemos por pouco, vamos tentar um pouco para cima no segundo jogo. Então, assim, você via que tinha uma estratégia e as equipes, claro, né, aí já entraram 100% porque aí valia a final, né? Então, acho que a semifinal acabou compensando tudo, talvez a falta de animação da torcida que teve até as quartas de final. E se você for para pensar, o plano da J-League deu certo, né? Porque eu vou comentar agora com vocês. Simplesmente duas equipes que estão fora de qualquer pretensão de título e coisa na J-League ou de Copa do Imperador vão fazer a final, né? O Birex eliminou o Frontale, né, com 2 vitórias incríveis, né? Na primeira partida derrotou por 4-1 a equipe do Frontale, e fora de casa, em pleno Todoroki, meteu 2-0 aí no Frontale com agregado de 6-1 placar, né? E o Nagoya Grampus também conseguiu 2 façanhas, né? Venceu as 2 partidas também. Fora de casa, aí, o Yokohama meteu 3-1, né? Na equipe do Marinos. No jogo da volta, aliás, perdeu. No segundo jogo acabou perdendo aí pelo placar de 2-1. Mas mesmo assim, no placar agregado, conseguiu se classificar por um golzinho, né? 4-3 aí no agregado. Nagoya classificado para a grande final. Lembrando que a grande final será disputada no dia 2 de novembro e apenas um jogo, né? Não tem ida e volta, lá no nosso querido Kokuritsu, no bairro de Shinjuku, que o Thiagão adora tanto. Uma coisa interessante é que foi a primeira vez em muitos anos que o Frontale chega numa semifinal de campeonato, no caso, né, de uma tentativa de conseguir mais um título, como um grande azarão, né? O Frontale talvez não tenha ficado tão claro, né? Mas o Frontale vence, nas quartas de final vence o jogo do Kofu por 1-0, empata o jogo de volta, passa assim digamos que pelo placar mínimo, né, para uma semifinal, e chega para jogar contra o Albirex Niigata, que foi superior os 2 jogos e era o favorito, né, para ir para a grande final, até porque digamos que para o Albirex chegar a uma final de Luvan Cup é um baita de um negócio, né? Então, até no segundo jogo, até eu assisti depois na íntegra os 2 jogos da equipe do Albirex, e o primeiro foi uma lavada, o Albirex jogou muito melhor, né? Não teve dificuldade nenhuma em bater a equipe do Frontale, finalizou o primeiro tempo com dois gols, fez mais 2 logo ali antes dos 60 minutos do segundo tempo, e depois apenas administrou um placar muito favorecido. E no jogo de volta, o Frontale até veio com uma tentativa de jogar um jogo um pouquinho mais ofensivo, mas aí acabou tomando um contra-ataque na metade do primeiro tempo, tomou o primeiro gol, e aí depois correu atrás do placar o jogo todo, viu que o segundo tempo as coisas não ia dar muito certo, acabou colocando ali muitos jogadores, trocando muitos jogadores ali que acabaram não funcionando, até o elenco já tentando se rodar um pouco mais, e acabou não estando tão organizado assim para dar algum tipo de medo para a equipe do Albirex Niigata. E no jogo entre Nagoya e Marinos, o primeiro jogo foi bem
foi bem surpreendente, né? Esperava um jogo bem mais truncado, né? E aí a defesa do Marinos não começa bem o jogo, toma 2 gols aos 3 e aos 14 minutos, diminui com o Anderson Lopes, né? Mas aí a equipe acaba se desorganizando no finalzinho do segundo tempo, também começa a trocar o elenco, e aí o Nagoya muito mais concentrado acaba matando o jogo. No finalzinho ainda do segundo tempo com o terceiro gol. E no jogo de volta, um jogo extremamente aonde o Nagoya jogou com a prancheta debaixo do braço, né? Então, entra com um time um pouco mais fechado, dá a bola mais pro Marinos, o Marinos fica basicamente o jogo todo com a bola, tentando fazer os gols, até consegue na metade ali final do primeiro tempo, mas assim, o jogo extremamente controlado pela equipe do Nagoya, consegue um empate, né, numa jogada até que teve alguns lances ali um pouquinho, aparente um pouco de sorte, a bola acabou sobrando ali pro Yamagishi fazer o gol de empate no começo do segundo tempo, e aí depois quando consegue o gol de empate, você tranquiliza completamente a equipe do Nagoya, e aí a equipe só mantém o jogo, depois ainda o Iuenaka faz o 2-1 para a equipe do Marinos, mas assim, o jogo extremamente controlável, jogou com a matemática a equipe do Nagoya, e para mim essa maneira de jogar, talvez não bonita, mas objetiva, entra um pouco ali talvez para a expertise do Kenta Hasegawa, né, que é lobo velho de guerra, né? Sabe muito bem como fazer isso e organizou bem a sua equipe e consegue chegar numa final com bons méritos e sabendo usar matemática, que eu acho que é um fator interessante a gente estar comentando. Maravilha, Tiagão. E lembrando que o artilheiro da competição é um Motoki Nagakura do Brex Niigata, que esse ano resolveu literalmente desencantar, né? Ele que não fazia muitos gols, né? Geralmente fazia uns 2, 3 golzinhos por ano. Dessa vez ele conseguiu marcar 6 gols só na Luva Cup, né, Tiagão? E fora os 5 gols que ele marcou na J-League essa temporada, já são 11 no ano, né? Então ele bateu mais do que dobrou a meta dele nos últimos anos aí na equipe do Obrex, né? Então pra você ver como o Brex aí tá merecendo chegar a essa final, vem jogando direitinho e não vai me surpreender em nada caso a equipe do Nagoya seja surpreendida e perca pro Brex a final. Seria interessante se o Brex vencesse, porque seria mais um campeão inédito, né? A equipe do Nagoya venceu, né, em 2021, né? Demorou muito, né, para o Nagoya conseguir um título dentro do Lovan Cup, que veio só em 2021. Ainda a final de 2021 foi contra a equipe do Cereço, né? O jogo acabou terminando em 2-0 para a equipe do Nagoya Grampus, que conseguiu seu título. E se o Brex conseguisse esse título, então seria mais interessante, porque seria mais uma equipe, né, conseguindo esse título, um título inédito, mais uma equipe, e aí coloca mais uma equipe ali dentro do hall ali de vencedores da Luvan Cup, que eu acho bem interessante. A final vai ser em jogo único, né, se eu não me engano, o Elias pode me confirmar isso para mim, e a final está marcada para o dia 2/11, o jogo vai ser a 1h da manhã, então acho legal que a Luvan Cup sempre tem horários mais tranquilos assim e tal, então acho bacana que, com certeza, esse jogo deve ser transmitido pelo canal do YouTube Internacional, da J-League, e espero eu, e aí vai facilitar muito para a galera poder assistir. Só para a galera ter uma noção na questão de como tá os campeões, né, da Luvan Cup, que é até um campeonato bem esquecido por muitos e nem acho que estão muito errados, mas até o momento, né, a equipe que mais venceu, né, a Luvan Cup foi a equipe do Kashima Antlers, né, que tem 6 títulos, né, ganhou em 97, 2000, 2002, 2011, 2012 e 2015. Em segundo lugar vem a equipe do Tóquio Verde com 3 títulos, né, todos na época, né, da época áurea do Verde, né, em 92, 93, 94. Junto com a equipe do Verde, em segundo lugar, está a equipe da FC Tóquio, também com 3 títulos, 2004, 2009 e 2020. E depois vem a galera com 2 títulos, né? Então vem o Ural com 2 títulos, Júbilo com 2 títulos, Gamba Osaka com 2 títulos, Jeff Uniter com 2 títulos, o Rei Sol também tem 2 títulos também, 99 e 2013. Aí depois vem a galera de um título, né? Que é o Shimizu, Frontale, Cereço, Sanfrecce Hiroshima, Yokohama,
Oita Shonan Bellmare, o Nagoya Grampus e o Avispa Fukuoka. E da galera que chegou nas finais e infelizmente nunca conseguiu ganhar nada, foi a equipe do Hokkaido Sapporo, que chegou apenas uma vez na final, né, de 2019, mas naquela tentativa a Corujinha não ficou com o título. Espero que agora o Albirex Niigata consiga esse título, que eu acho que vai ser bacana, vai ser muito mais vibrado, né, que é uma equipe que precisa muito mais de título, né, quanto tempo será que a equipe, que os torcedores, né, do Albirex não sabem que é um título, então é uma possibilidade muito grande. Os meus 2 centavos, né, de aposta ficaria também para a equipe do Albirex Niigata. O Albirex que andou sofrendo uns aninhos aí de vir a jogar J2, né, Tiagão? Uhum. Então, lembrando que a última vez que o Albirex ganhou alguma coisa foi justamente a J2 quando subiu, né? Em 2022, 2 anos 2022, atrás. Então 2 anos atrás aí. Se for ver, talvez o último do Nagoya Grampus foi essa Luvan Cup, né? Então, os dois times, né, não estão ganhando tantas coisas assim, né? Enfim, né? E seria um título inédito e o primeiro título do Albirex em primeira prateleira do futebol japonês, né? Que o time é bicampeão da J2, né? Ganhou em 2023 e 2022, como havia citado. E depois são os títulos regionais, né, Tiagão? Que a equipe venceu antes mesmo de se formar o Albirex e tudo mais, né? Então, seria o primeiro título de relevância, por assim dizer, importante de primeira prateleira da equipe de Niigata, né? Muito bom. Assim, esperamos. Vai ser legal demais ver essa grande final do Luvan Cup. Maravilha, virando a página, indo aí para outra competição a mais importante e antiga do nosso querido Japão, é a Copa do Imperador. Ficamos devendo aí. Na última vez nós falamos até a segunda fase, né? Fase preliminar, segunda fase, tudo mais. Agora falaremos do que aconteceu na terceira fase em diante até as semifinais. Na terceira fase, o Viseu Kobe eliminou a equipe do Tokushima Vortex, né? Por um placar aí agregado de 2-0. O Kashiwa Reysol eliminou a equipe da Universidade de Tsukuba por 2-1, né? Tsukuba que já havia surpreendido e vencido aquele jogo épico contra o Matidas Elva, né? Na fase anterior, né? Que teve todo aquele dramalhão e tudo mais. O Cereço Osaka foi surpreendido e perdeu, foi eliminado pelo Kofu por 2-1. O Albirex já na Copa do Imperador não conseguiu repetir o feito, né? Chegou ali fugiu o nome, da Luva Cup. E foi trucidado em casa pelo placar de 6-1, né? Lembrando que o gol do Albirex já saiu nos acréscimos, então estava perdendo de 6-0 até os 47 da etapa final, né? O Kashima Hunters eliminou o Fujieda por 2-1. Sagatos derrotou o Yokohama por 3-1. O Japan Soccer College foi eliminado pelo Renovo por 3-0. Kyoto 3, Shimizu 1. Marinos empatou com o Mito em 2-2, mas venceu as penalidades por 5-4. O Gamba Osaka eliminou o Tegevaharu por 2-1. Frontale foi eliminado pela Tartaruguinha Traiçoeira 3-1. Fora de casa pro 8, hein? FC Tokyo 1, DF United 2, Lucas Prado feliz. Hiroshima 4, Iwaki 0. Shonan Bellmare 1, Verde 0. Avispa 0, RM 2. E Sapporo 6, Monte de Yamagata 3 no Duelo das Montanhas. Lembrando que essas partidas aconteceram no dia 10 de julho, Tiagão. Lá atrás, e bastante coisa aconteceu, hein? Nesses jogos dos 16 avos de final, eu tava olhando nosso programa de gravar, a gente tentou imaginar alguns confrontos que poderia passar, mas assim, não teve nenhum assim, nenhum jogo que a gente falou, caramba, isso aqui foi uma grande zebra, né? Porque, pelo menos nos 16 avos de final, todo mundo que deveria passar, passou, né? O próprio Rui tá passando do Frontale, não é nada
fora do normal, até pela situação do Frontale, né, que estava tentando colocar bastante empenho em J-League, né, então nem dá para dizer também que o Frontale poderia jogar todas as fichas na Copa do Imperador, porque também não poderia, né, então assim, todos os resultados, né, foram até bem coerentes, né, com aquilo que a gente já imaginava, né, talvez ele dá pra gente dizer que o Fukuoka tinha a obrigação de ganhar do Ehime, mas assim, nada assim muito que gritasse assim aos olhos, meu Deus, né? Esse resultado não poderia acontecer, né? Dá pra gente falar que talvez não é muito normal a gente ver o Sapporo vencendo um time com tanta facilidade, né? Como foi 6-3 em cima do Montedio, mas se a gente for parar para lembrar, o Sapporo até 2 anos atrás estava metendo algumas goleadas na J-League, né? Então acho que não foi assim. Eu esperava ter mais zebras, sinceramente, da Copa do Imperador nesse estágio, mas não aconteceu muitos, não. Mas a alegria do Sapporo durou pouco, né? Nas oitavas de final, o time perdeu pro GF United por 1-0. Nagasaki 2, Marinos 3. Sagan 0, Renofa 2, ó, grande surpresa. Hiroshima 2, Rime 0. Gamba Osaka 3, Belmare 2. Kofu 1, Kashima 2. Reisol 0, Kobe 1. Kyoto 2, 8-0. As grandes surpresas aí foram apenas duas, né, Tiagão? GF United eliminando o Sapporo e o Renofa eliminando o Sagan. Justamente equipes que estão sendo rebaixadas, né, nesse momento para J2. Exato. E no caso do jogo do Renofa, ainda eu pensei assim, poxa, se o Renofa conseguir ter a sorte ali, depende do chaveamento, poderia até pensar numa semifinal, né? Mas aí acabou pegando uma equipe muito difícil. Talvez o único confronto que poderia ser mais fácil para que o Renofa, se pegasse, por exemplo, o Kyoto, se pegasse o Jeff, né? E aí talvez seria confrontos mais parelhos, assim, né? Mas aí como acabou justamente pegando a equipe do Marinos, aí ficou muito difícil, né? Imaginar que o Renovo poderia ir mais longe. Mas nessas oitavas de finais, eu acho que o grande resultado foi essa vitória do Renofa e o Jeff conseguindo um pouco mais, um pouco além, apesar de ainda no final do mês 8, ainda quando o Twitter não tinha caído inicialmente, você já via nas redes sociais que mesmo o Jeff passando de fase não tinha tanta empolgação assim, sabe? Então todo mundo imaginava que passamos de fase legal, mas não vai ser esse ano talvez que a torcida do Jeff imaginou que poderia chegar numa semifinal, poderia chegar numa final, então tava todo mundo muito com o pé no chão e acabaram acertando, né? Nem Jeff nem Renofa conseguiram avançar além das quartas de final. Uhum. Bom, Tiagão, continuando aqui as nossas remadas, o Hiroshima foi eliminado em casa pelo Gamba Osaka por 2-1. O Kyoto meteu 3-0 no GF United para a tristeza do nosso querido Lucas Prado. Marinos meteu 5-1 no Renofa, né? Não durou muito a alegria deles. E o Kashima foi eliminado pelo Kobe 3-0 na Cachapantes, né, Tiagão? E ficaram decididas as semifinais do seguinte confronto: Gamba Osaka e Marinos e Kobe versus Kyoto. Lembrando que a final será disputada no dia 23 de novembro e já na semana que vem ocorrem as semifinais no dia 27. Então estamos gravando aí com basicamente alguns dias, né? Então já na madrugada de sábado para domingo acontece, né? As Semana que semifinais. vem é meu toba, né? Nesse fim de semana. Nesse final de semana já estamos no dia 23, na gravação deste podcast. Neste ano, né, vai ser uma coisa um pouco diferente, que é essa questão da final ser um pouco antes, né? A gente estava, às vezes, até acostumado com aquele clássico jogo, né, no dia 1º, né, do ano tal, que eu acho que é uma ideia muito bacana, mas muito cansativa também, imagino eu, para jogadores envolvidos e tudo mais. Nessas quartas de final, Elisa, eu vou te falar que a vitória do Kobe me surpreendeu um pouco. Eu imaginava que talvez, né, o Kashima faria valer aí essa tradição, né, de ser uma das melhores equipes e tudo mais, e até sinceramente, se a gente for parar a pensar, o Marinos perdão, o Marinos não, né, o Kashima é uma equipe que junto ali com outras equipes que estão um pouco na frente dele, é uma das equipes que mais venceram, né, a Copa do Imperador, então tem uma certa tradição no campeonato. O Kobe é uma equipe hoje melhor do que a equipe do Kashima, mas eu imaginava que o Kashima sim ia fazer valer o mando de campo e tudo mais, e fazer um jogo um pouco mais parelho, mas acabou não acontecendo, né, e acabou perdendo essa partida, e tinha até, assim,
Imaginei que teria um público interessante, né? Mas tinha só 7 mil pagantes. Então, enfim, nem a Copa do Imperador tá conseguindo levar muitas pessoas pro estádio, né? Então, não é só Luvan Cup, né? A Copa do Imperador também tá tendo números relativamente baixos de atenção dos seus adeptos aí. No jogo entre o Marinos e o Renofa, né? Teve lá os dois expulsos, mas assim, né? Um jogo muito controlado pelo Marinos, né? Aí realmente foi um passo muito maior, né, do que se poderia imaginar ali, que a equipe do Renovo poderia bater de frente com o Marinos, e isso acabou não acontecendo. Tinha um pouquinho de esperança que o Jeff poderia jogar um joguinho um pouco mais fechado, mas acabou jogando um futebol muito aberto, né, tentando realmente bater de frente com a equipe do Kyoto, acabou tomando um gol muito cedo aos 11 minutos, ainda do Kyoto teve um gol impedido no final do primeiro tempo, aí depois logo no comecinho já ampliou o placar e já dificultou completamente a equipe do Jeff, que também acabou dando adeus. Entre Hiroshima e Gamba Osaka, sinceramente, para mim, eu não imaginava que poderia dar o Gamba, né? Eu imaginava que poderia dar o Sanfrecce Hiroshima, até porque o banco do Sanfrecce Hiroshima é melhor. É uma equipe que, apesar que o Gamba está fazendo um bom campeonato, apesar de tudo, o Gamba está fazendo um bom campeonato na primeira divisão, mas o Hiroshima tinha todas as condições de vencer. Normalmente, eu até, é claro, sem vedados nenhum, eu sempre acho que o Hiroshima nos últimos anos vem sendo um grande carrasco quando joga contra o Gamba Osaka, mas essa partida o Gamba acabou vencendo e conseguindo aí uma possibilidade, quem sabe, né, de chegar numa final, já que venceu com certeza um dos favoritos, que hoje é a equipe a ser batida dentro do futebol japonês, que é o Sanfrecce Hiroshima. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando aqui dos confrontos semifinais, já que vamos pensar aqui. Pra você, tá? Eu vou começar, não vou ficar no muro não, depois você fala. Gamba, Osaka e Marinos, eu acredito que Marinos tá em baixa, mesmo jogo em Suitão, cara, esse é o duelo mais embaçado. Eu acho que pelo momento vai dar o Gamba. Eu arrisco uma finalzinha aí entre Kobe e Gamba mesmo. O Kobe acabou pegando, claro, o lado mais fácil da moeda, né? Da equipe do Kyoto, que tem outras preocupações no momento, né? Eu vou ajudar meu amigo Renan. Um abraço pra você, Renan. Eu vou de Vecel e Marinos, vai. Você acha que pode dar o Marinos? Assim, se der pra o Marinos, não é nada. Pra salvar o ano do Marinos. Pode ser, se for realmente nessa ideia de salvar o ano, eu acho que ganhar a Copa do Imperador salva o ano de qualquer equipe. Isso não tem a menor dúvida. Por exemplo, se o Kyoto fosse campeão da Copa do Imperador e caísse para a segunda divisão, ainda acho que para muitos torcedores, eu acho que talvez valeria isso, né? Mas eu acho que pelo momento dá o Gamba Osaka, e aí o Kobe vence, até com uma certa facilidade a equipe do Kyoto, e para mim a final vai ser Gamba versus Vissel Kobe. Mas, se o Magnus vir realmente com essa ideia, eu acho que o Magnus tem um poder ofensivo muito melhor do que a equipe do Gamba, obviamente. Anderson Lopes dificilmente passa em branco. E acho que para a defesa do Gamba, que é uma defesa muito falha, eu acho que é um prato cheio para o Magnus aprontar. E como é jogo único, né, tudo pode acontecer. Lembrando que o jogo de Marinos versus Gamba acontece no dia 27/10. O jogo vai ser 1h da manhã. E no mesmo dia, né, só que às 3 horas, vai acontecer o jogo entre Kobe e Kyoto. E só para lembrar a galera, Elias, dos campeões, temos assim nomes bem diferentes, né? Até porque é um campeonato centenário, teve muitas equipes que colegiais, né, semi-profissionais, tem de tudo que já venceu a Copa do Imperador, até pela quantidade de tempo, né? E a principal equipe a ter vencido a Copa do Imperador ainda não é nenhuma que nós conhecemos, né? É a Keio, né? University, que ganhou 9 vezes a Copa do Imperador, sendo que os títulos são de 1932, 36, 37, 39, 40, 51, 52, 54 e 56, e ainda chegou nas finais de 30 e 1960, né? Então, a Keio, a Universidade de Keio é uma universidade que tem 166 anos, então foi inaugurada em 1858,
Então tem bastante tradição aí dentro do futebol universitário, né, e conseguiu ganhar 9 vezes. Em segundo está o Urawa Reds com 8 títulos, né, o Urawa ganhou em 71, 73, 78, 80, 2005, 2006, 2018 e 2021, né, obviamente contando todos, né, desde a época do futebol amador, né, então faz junção de tudo. A universidade ganhou, quando foi o último título dessa universidade que você comentou? 56. A Universidade de Keio ganhou a última vez em 56. E chegou na final de 60 ainda depois disso. Ah, interessante. Né? Em terceiro lugar fica a equipe do Marinos, com 7 títulos, né? 83, 85, 88, 89, 91, 92 e 2013. Depois vem a Universidade, né, de Kwansei, né, Gakuen University, com 7 títulos, 1929, 30, 50, 53, 55, 58 e 59. E aí depois vem uma listinha de equipes com 5 vezes campeões, que é Tóquio Verde, Gamba, Kashima. Depois vem a galera com 4 títulos, que é Cereço, Jeff. Depois vem uma caça de times com 3, com 2, com 1 times. E ainda tem um monte de equipes que já chegaram na final da Copa do Imperador e nunca venceram, né? Como, por exemplo, a extinta equipe do Osaka Club, né? Que já chegou 3 vezes na final e não ganhou nenhuma vez, né? A Universidade de Kobe também já chegou na final 2 vezes e nunca venceu. Então temos várias equipes interessantes ali, algumas ainda existem, né? Como a Universidade de Hosei, que já chegou também na final, né? E tem outras equipes aqui, como por exemplo a Vegeta Sendai, chegou em 2018 na Copa do Imperador e não venceu. A equipe do Oita chegou em 2001 e não venceu. Montedia Yamagata fez a final em 2014 e não venceu. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver completamente a lista de todas as equipes que chegaram nas finais, que venceram, quantidade de títulos. Então, assim, tem bastante interessante, que como é um campeonato que já tem mais de 100 anos, então já se passaram então várias finais diferentes. E eu tava até dando uma olhadinha, falei lá no nosso grupo do Instagram, perdão, nosso grupo do WhatsApp, que eu sempre erro, que tinha algum canal, que eu não sei qual que era agora, que passou um dia aí, todas as finais, né, que tinha em televisão, né, tanto da Copa do Imperador como da Luvan Cup, e aí fizeram uma grande live aí com mais de 3 dias de duração e foram passando um jogo atrás do outro, assim, então foi um achado na internet aí, um canal oficial, não lembro se foi o da Copa o da JFA, ou se foi o da Dili Internacional, mas um desses canais fizeram essa live em comemoração aí às Copas, fazendo aí, mostrando todos os jogos que tinham de finais, assim, de semifinais, então achei bem bacana. Se eu achar de novo, colocarei lá no nosso grupo de WhatsApp novamente. Thiagão, pra variar, apaixonado por futebol alternativo japonês, né? Impressionante. É, muito bacana. E só para fazer uma recapitulação, não foi, talvez eu acho, não eram jogos da Copa do Imperador, eu acho que eram todas as finais da Luvan Cup. Então ficou lá 3 dias com todas as finais da Luvan Cup. Não era Copa do Imperador, era só Luvan Cup. Eu lembro que você comentou mesmo, todos os jogos da Luvan. Muito bom. Thiago, mas risco dizer aqui que a trinca desse ano de campeões japoneses, o Albirex ganha a Luvan Cup, o Marinos ganha a Copa do Imperador até o Non-High, e o campeão japonês esse ano será o Viseu Kobe. Viseu Kobe. Caramba, você acha que o Kobe vence a Copa do Imperador, né? A J-League. O Kobe ganha J1. A J1, caramba, olha só. Marinos ganha a Copa do Imperador. A Copa do Imperador, ó. Interessante. Vou até dar uma bisoiada rápida aqui na tabela, porque, caramba. Bem, o campeonato tá aberto na J-League, obviamente, né? Um ponto de diferença nessa gravação. 34 rodadas já foram jogadas, algumas equipes têm mais, outros menos do que isso, mas enfim. Interessante. Para mim, o campeão da J-League vai ser o Santos Hiroshima. Acho que a Luvan Cup fica com a equipe. Vou torcer pro Bregs Negato. Também vou torcer pro Bregs Negato para levar a Luvan Cup. E eu acho que a Copa do Imperador vai ficar com o Viseu Kobe. Então essas são as minhas possíveis análises aí. Quem sabe dar certo ou quem sabe que não. Maravilha, Thiagão. A gente sabe que as nossas previsões são sempre falhas, né? Mas quem sabe... Até porque no último programa você falou que o Kashima ia perder logo pro Fujieda, eu acho que era a equipe que o Kashima ia enfrentar. Nem lembro,
Eu vi no último programa, o Kashima vai perder pro Fujita. Eu falei, então assim, nossos prognósticos nem sempre. É isso, né? No 16 avos de final, você falou, o Kashima vai perder pro Fujita, não sei o quê. As pessoas têm que lembrar das previsões que eu sempre esqueço, né? Eu pego e falo mal. Eu também não anotei, eu só vi que eu tava dando uma olhadinha no último programa agora. Até porque foi o programa 366, né? O primeiro que a gente fez sobre o Luvan Cup como treinador 2024. E isso, como já foi há mais de 3 meses, então, normal. Nem eu acabei anotando também as minhas. Os meus pitacos, mas fica só com pitacos, não tem problema nenhum se a gente acabar errado. Maravilha, Tiagão. Então é isso? Terminamos? É isso, terminamos, voltamos na semana que vem. E claro, né, a gente espera agora as finais, tanto de Luvan Cup, né, e a gente acaba comentando sobre a Luvan Cup em algum programa posterior. E esperamos a final da Copa do Imperador para a gente vir aqui e fazer mais um programa falando sobre as semifinais e a grande final e o que aconteceu no final dessas grandes competições, que são muito interessantes, cada uma com o seu tamanho e a sua importância para o futebol japonês no geral. Maravilha, galerinha. Voltamos mais semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado, nosso lindo Tiagão. E Hiromaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Valeu, até semana que vem. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.